Mas vamos lá, vamos provar porque eu estou bem curioso. Deitei o copo a 45 graus e no final eu deixei ele formar um pouquinho mais de colarinho. E o que a gente percebe nela? Um colarinho mais coloração de creme. Está com umas bolhas relativamente grandes aqui, o que podem me indicar esse colarinho ele deve baixar rapidamente, ele logo deve dissipar, umas bolhas grandes assim. A coloração, uma cerveja com um preto avermelhado, um rubi assim, se eu aponto ele contra a luz, eu vejo ele até uma coloração mais rubi. Uma cerveja bem bonita, um preto assim bem bacana e uma limpidez bem considerável, tá? Ela tá bem límpida essa cerveja aqui. Por mais que ela seja preta, então ela tá menos, ela parece ser opaca, mas se eu coloco ela contra a luz, ela me dá uma limpidez sensacional. Então, uma cerveja até translúcida aqui, tá? Eu consigo ver o meu dedo do outro lado do copo. Aí no vídeo vocês não vão conseguir ver. Tá vendo como já dissipou aqui a questão do colarinho? Então ele já baixou bastante. Mas ele me parece ter carbonatação talvez um pouquinho mais alta. No aroma, café, né? Malte torrado, muito café e malte torrado. Isso já está bem presente mesmo, e é o que a gente percebe bastante, tá? Aqui ele pode lembrar aquele pão caseiro, a casca do pão caseiro, assim. Então, sensação de boca, uma carbonatação alta, tá? Que ela gera uma picância, um condimentado e um amargor que ele cresce um pouco no retrogosto, que pode lembrar um café. Sabe quando tu toma café e aí tu sente aquele amargo assim na boca? É mais ou menos isso que apresenta aqui. O que eu sinto nessa cerveja? Ela me deixa um gosto agradável de café. O corpo dela, ele é um pouco mais, ele aparece um pouco mais alto por causa da carbonatação, mas ele é um corpo mais leve, uma cerveja leve, né? Fácil de tomar, o que a gente costuma dizer alta drinkability, né? Uma bebabilidade mais fácil. A palavra em inglês ela é mais interessante, né? Drinkability. Dentro, sim, das características do que é uma porter. Então leve e deixa esse cafezinho como se fosse um cafezinho gelado, tá? E de corpo leve com uma carbonatação um pouco mais elevada. Eu acho que essa é a principal definição que eu tenho para essa cerveja. Então é uma cerveja do estilo Baltic Porter. Aqui na frente só aparece Porter, o que é normal para esse estilo de cerveja, tá? Mas a definição, a nomenclatura correta seria Baltic Porter. 5,6% de teor alcoólico, esse pretão aqui mesmo, e apenas 16 IBUs, o que indica que ela não é uma cerveja tão amarga. A minha percepção de amargor, ela tem mais a ver com o malte torrado do que o lúpulo. Então, talvez a minha percepção de amargor não esteja compatível com esses 16 IBUs e seja um pouco mais elevada. Por quê? Porque ela é uma cerveja leve, então ela tende a apresentar um amargor um pouco mais aparente. E a própria questão do malte torrado e da minha lembrança de experiência a respeito de café, elas podem me indicar, café é uma bebida amarga, então a cerveja que tem o malte torrado e que lembra um pouco de café, ela é uma cerveja um pouco mais amarga. Temperatura de serviço de 1 a 4 graus, então estamos aqui dentro mais ou menos dessa cerveja, armazenamento vertical. Cerveja Lager, então Lager é um estilo de fermentação, tipos de fermentos, que eles são produzidos em temperaturas mais baixas. Tipo Baltic Porter é a equação perfeita entre o doce e o amargor. O doce pode ser um comecinho doce dela, tá? O aroma delicioso, tá? É cremosa, encorpada e macia. Eu acho que a cremosidade a gente perdeu um pouco, tá? Eu talvez tenha uma noção um pouquinho mais alta de encorpado por causa da carbonatação, mas eu achei ela de corpo leve. Produzida com 3 tipos de maltes, possui um paladar que remete a café e chocolate, características naturais do estilo. Ela pode lembrar um chocolate amargo, com certeza. Sabe aquele chocolate dos padres que tinha muito antigamente, antes da outra marca ficar famosa? Mais ou menos isso. Combina com cordeiro ao molho chutney. Adoraria fazer essa harmonização aqui para vocês hoje.
Queijo gruyère, o café, o chocolate, ele vai dar um contraste com esse queijo, que ele é um queijo um pouco mais, acho que é um queijo um pouco mais gorduroso, né? E chocolate meio amargo, e aí por complementação, né? Então a gente fala aqui duas harmonizações por contraste e uma delas por combinação. Então o chocolate meio amargo ele vai combinar, ele vai amplificar, ele vai enaltecer o sabor da cerveja também, respeitando a lei da pureza alemã do ano 1516. Água, malte, lúpulo e hoje em dia levedura. Posso tomar depois de muito tempo essas cervejas. Bom,